Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico, né? Que é casamento, casamento homoafetivo e afins. É a visão espírita e a visão que eu acredito sobre o casamento. O casamento é a união de duas pessoas, basicamente, e que convivem ali, teoricamente, pelo resto da vida deles. Mas a gente vê que ultimamente não é o que vem acontecendo, né? Os casamentos não duram, as pessoas casam, separam diversas vezes. Muitas pessoas não se casam, demoram para se casar. Antigamente a gente via as pessoas se casando com 19 anos, até antes, 18 e por aí. E hoje a gente vê que isso vem ficando cada vez mais lento, né? As pessoas demoram muito mais para casar. Chega aí nos 30, 40 anos e aí sim vai casar. Bom, o casamento é uma instituição importante para a evolução dos espíritos envolvidos. Nós temos que entender que o casamento formal, com festa e tudo mais, é um casamento criado pela sociedade, tá? Eu não vejo como algo tão espiritual assim. O que eu vejo como espiritual é a opção de dois espíritos se conectarem encarnados e dividirem a sua evolução pelos anos, teoricamente até desencarnar. Eu vejo que a visão tem que ser mais dessa forma. Pois bem, muitas pessoas elas ficam casadas com a outra, no caso, e vivendo um relacionamento extremamente infeliz. Um relacionamento que não gera frutos, um relacionamento difícil, brigas e, enfim, traição e tudo mais. Você não é obrigado a estar neste casamento. Ninguém é obrigado a ficar no casamento. É lógico que você tem que entender os motivos que levam você a não estar nesse casamento. É isso que você tem que pensar. E fazer uma reflexão sobre se é isso que você quer, se não é. Eu não vejo problema nenhum a pessoa se separar e em busca de algo, uma outra pessoa, né, pra estar junto, porque ali não deu certo. Mas a gente tem que prestar atenção, porque tem muita gente que acha que ela precisa de outra pessoa para ser feliz, e não é isso, tá? A gente vai conseguir ter um relacionamento legal, um relacionamento bacana, quando nós estamos em um momento da vida que nós estamos de bem, na verdade, com a vida, nós nos conhecemos e estamos preparados para dividir isso com outra pessoa, né? O que eu vejo hoje é que existe realmente uma lacuna aí que não é possível ser preenchida devido a nossa, sei lá, eu acho que a tecnologia em si, ela vem atrapalhando muito a nossa evolução. Por um lado bom e tem um lado ruim. Então, isso gera uma lacuna, uma falha, um buraco em que muitas pessoas chegam até ali e param e não conseguem progredir. Isso faz com que elas achem que é necessário se casar, estar com alguém para completar essa lacuna, esse buraco, essa fenda. E não é isso. Nós temos que entender que a nossa evolução depende somente de nós, não depende de outras pessoas. Nós temos que evoluir por conta própria. Por esse motivo, é muito difícil você encontrar alguém para se casar se você não conseguiu fechar ou transpassar esse buraco, essa fenda. Muito, muito difícil, porque você pode encontrar uma pessoa que está até mesmo enfrentando esse mesmo problema, que está nessa fenda, neste buraco, né? E não conseguir passar, e ela também não, e vocês se encontram, né? Dividem as questões que afligem a vida de vocês, se tornam ali amigos, começam a dividir os problemas e se juntam, achando que isso vai realmente resolver toda a situação, coisa que não vai acontecer, porque vocês têm que evoluir sozinhos, independentes, não necessariamente sozinho fisicamente. Você pode ter alguém junto, mas você tem que estar em evolução, e a sua evolução depende de você, não do cônjuge que está do seu lado. E o que eu vejo hoje é que as pessoas elas se casam em busca da felicidade. Olha o fardo que você já traz para o relacionamento. Você diz: eu quero me relacionar, quero me casar, quero namorar para ser feliz. Você tá errado. Errada. Muito. Você tem que estar feliz por conta própria. Você tem que estar e se sentir feliz porque você é
um ser humano, um espírito feliz. Então, antes de você buscar alguém para te trazer felicidade que você não vai encontrar, procure se conhecer, procure evoluir, procure um tratamento, uma terapia, um psicólogo, para te ajudar a resolver essas questões antes de você entrar no relacionamento. Porque quando você estiver dentro do relacionamento, muitas dessas coisas vão aflorar. E aí vão vir vários outros problemas que você não vai conseguir resolver. Nós, como seres humanos, nós temos que buscar evolução. E nós temos a consciência que nós temos um espírito. E esse espírito precisa evoluir. Então nós devemos buscar o quê? Evolução individual. Não sei se vocês conhecem, mas existem casais que são super de boa, estão super bem, porque eles não dependem um do outro para estar bem. Eles são independentes. E eles dividem a vida com outra pessoa. Eles não sugam a outra pessoa. Eles não devoram a outra pessoa para tentar suprir uma necessidade individual que só um dos cônjuges tem. Às vezes os dois. Então, um tenta sugar do outro essa situação, porque ele tem uma necessidade e não encontra esse complemento que ele precisa. E aí começa as brigas, os desentendimentos, né? As traições, a infidelidade, as frustrações. Entendam que quando nós estamos dispostos a estar com alguém, nós temos que estar com alguém para dividir e multiplicar, e não para subtrair. O que a gente vê por aí são casais, como eu acabei de dizer, um sugando o outro, um montando em cima do outro, e isso é ruim. Então vocês podem perguntar, então o ideal é não casar, né? De repente vocês podem estar pensando isso. O ideal é não casar, e não é isso que eu tô falando. Então eu vou mostrar para vocês aqui um trecho do Livro dos Espíritos que trata justamente do casamento. Então eu vou ler para vocês aqui a questão de número 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E os espíritos explicam: é um processo na marcha da humanidade. Aí a questão 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E os espíritos respondem: o retorno à vida dos animais. Ou seja, o casamento, na verdade, faz parte da evolução. Ele ajuda na evolução do espírito, porque ali vocês vão ter outras questões que você vai ter que superar ali e que você vai conseguir evoluir. Então, o não casamento, por isso que eu disse, eu não tô dizendo para ninguém casar, não tô falando que você tem que separar também, não é isso, mas o casamento em si é uma evolução da humanidade. Porque quando você realmente coloca dois espíritos para morar junto numa casa, se eles tiverem diversos problemas, a casa cai. Isso é fato, né? E quando ele diz voltar, né, seria o retorno à vida dos animais. Porque a gente sabe que a maioria dos animais não tem compromisso, o macho com a fêmea. Cabe exceções aí, porque sim, tem animais que são comprometidos e até o fim da vida com esse outro, com o macho e a fêmea no caso. Então ele continua aqui perguntando na questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei da natureza ou apenas à lei humana? E aí os espíritos respondem: a lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. Kardec faz um comentário aqui e diz assim: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo de união constante. Ou seja, não é de fato que as pessoas não devem se casar. As pessoas devem sim encontrar um parceiro, uma parceira e se casarem, né? Mas, como ele disse, que alguns animais, né, no caso, dão exemplo de relações constantes. Ou seja, existem animais que tem um parceiro ou uma parceira, e se esse parceiro e essa parceira morre,
Acabou, ele não vai se juntar com outro animal. Então, assim, eles dão aulas. Mas a gente sabe que são situações e são seres diferentes, né? Com necessidades também diferentes. Mas, sim, são experiências que nós podemos vislumbrar e, às vezes, alguma coisa dali trazer para o nosso convívio. O importante, gente, o mais importante de tudo, é que as pessoas elas precisam de fato entender que para entrar num relacionamento, ambos têm que estar em perfeito estado, entendeu? Um carro anda, mas ele anda com muita dificuldade se tiver um pneu careca e um pneu bom do mesmo lado. Porque um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. O que é novo vai gastar muito mais rápido do que o que já está gasto. É uma excelente comparação. Porque se um cônjuge está bem e o outro está ruim, fica difícil. E aí esse que está ruim sobrecarrega aquele que está em bom estado. E por isso que é importante vocês, o individual, né, o indivíduo em si, procurar melhorar antes mesmo de entrar no casamento. Mas se ele já entrou, ele tem que entender que se ele não está bem, ele deve procurar ajuda. Deixar o orgulho de lado e buscar ajuda. Buscar a evolução. Para o quê? Para ajudar na relação. Não é porque ele vai ter que fazer o outro cônjuge feliz. Ele vai ter que participar da felicidade, né? Mas ninguém é obrigado a fazer o outro feliz. Mesmo porque cada um tem a sua individualidade. O que eu não estou dizendo é agradar e tudo mais. Não é isso, tá, gente? As pessoas, elas têm um relacionamento, um agrada o outro, né? Um faz a parte dele, o outro faz a parte do outro, e assim eles se relacionam e a vida segue. Mas eu digo assim, como obrigação, né? A partir do momento que um cônjuge chega no outro e fala, você não me faz, eu sou infeliz porque você não me faz feliz, alguma coisa está errada. E provavelmente não é com o outro cônjuge. Tenham relacionamentos saudáveis. Obviamente que se você tiver um relacionamento que existe violência, existe adultério, essas coisas, você não é obrigado a estar nesse relacionamento. Parem de pensar que Deus vai te punir porque você tem a obrigação de estar ali. Não é assim. Você não precisa odiar a pessoa, não é isso. Mas você tem que entender que essa pessoa, ela precisa evoluir e ao seu lado ela não está evoluindo. E você não tem culpa disso. Porque nós somos responsáveis pelas nossas vidas, não pelas vidas de terceiros, beleza? Falando um pouquinho de relações homoafetivas, eu nem sei se eu posso usar esse termo, mas de qualquer forma é só uma forma de contextualizar. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, não tem problema nenhum. Muitas pessoas acham que o fato das pessoas do mesmo sexo se unirem ali, se casarem, é completamente errado. Porque as pessoas pensam quando encontram pessoas, digamos assim, do mesmo sexo ou da mesma visão ali, e elas se unem, que isso é errado, que isso vai contra a lei de Deus. Não vai contra a lei de Deus. Não se esqueçam que nós, seres humanos, estamos aqui encarnados, eu estou encarnado num corpo masculino, mas numa próxima encarnação eu posso encarnar num corpo feminino. Isso vai de acordo com que eu preciso estar evoluindo. Então, se eu preciso evoluir nas questões femininas do meu espírito, pode ser que na próxima encarnação eu venha como uma mulher. Pra quê? Para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Então, o fato é que nós enxergamos somente isso. Observem, nós só conseguimos enxergar eu vou dar um exemplo, apenas um exemplo. Um homem com homem, a gente só enxerga que são dois machos ali. E não é isso, são dois espíritos e que decidiram caminhar juntos, independente da sexualidade. Porque, gente, um casamento não vive somente de sexo. Um casamento vive de muito mais do que isso. Isso é só uma parte do relacionamento. Isso é só uma parte e o resto. E a confiança, o companheirismo, a troca de experiência, né? Os problemas a serem transpassados. Existem muitas coisas. Um casal não fica 24 horas em cima de uma cama. Isso não existe. E você que tá casado aí sabe do que eu tô falando. Que a frequência vai diminuindo com o tempo. Então, entendam, gente, que o fato da pessoa escolher alguém que se sente daquela forma e que de repente os dois, digamos assim, têm o mesmo sexo ou se identificam da mesma forma, e daí? Qual o problema? Parem de ser preconceituosos, carnais e olhem com os olhos espirituais. São dois espíritos que se encontraram e decidiram crescer e evoluir juntos. E tudo bem. Qual o problema? Qual é o problema? Ah, mas aí ele não...
não pode constituir família. Gente, vocês precisam ver as coisas com os olhos espirituais. Quando nós temos um filho, o filho não é nosso. Ele foi entregue sobre a nossa responsabilidade, a nossa guarda, para que nós possamos ajudá-lo a crescer e evoluir. Mas eles não são nossos. Eles também são espíritos independentes. Eles só estão aos nossos cuidados, porque nós combinamos isso, e é apenas isso. E por que uma família LGBT não pode adotar uma criança? Aí vem aquela conversa. Não, porque vai se tornar homossexual e bibibi. Gente, não tem nada a ver. Tem muitos homens héteros que foram criados apenas pela mãe e são héteros. Qual que é a lógica? Não tem lógica, gente. Isso é preconceito carnal. Olhem com os olhos espirituais, todos somos irmãos. E uma família LGBT tem tanta condição quanto uma família heterossexual de cuidar, de constituir uma família com filhos e tudo mais. E existem muitas pessoas LGBT que têm família que são 1000 vezes melhores do que os héteros que são assim, ó. Antes de você ter esse preconceito, olhe com os olhos espirituais. Entendam que vai muito além do que apenas 2 pessoas em cima de uma cama. Vai muito além disso. Porque se o casamento se baseasse nisso, somente nisso, podia tirar as portas e as janelas do quarto. Só deixava o quarto com uma cama. Pronto. Não precisa de mais nada além disso. Entendam que nós estamos aqui para evoluir. É isso. Então, tenhamos mais compaixão, mais respeito. E temos a delicadeza de olhar com os olhos espirituais. E não identificar aquelas pessoas como, digamos assim, um macho e uma fêmea. Vamos identificá-los como irmãos, espíritos irmãos. Independente da situação que eles estejam, nós vamos olhar para eles com um olhar de amor, de compaixão. E eles também vão nos olhar com amor, com olhar de amor e compaixão. Todos estamos na mesma. Estamos todos juntos aqui para evoluir. Eles não são melhores que nós e nós não somos melhores que eles. Aliás, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Podemos estar em estágios de evolução diferentes, só isso, mas todos estamos aqui em busca de evolução. Então, vamos evoluir, tá bom, gente? Essa é a minha opinião, tá? Dentro daquilo que eu acredito e que eu conheço do espiritismo. Eu acho que a parceria vai muito além de órgãos genitais. É muito além, tá bom, gente? Então vamos ter respeito, compaixão e amor por todos. Beleza? Esse é um assunto que eu queria ter abordado já há muito tempo mesmo, há meses. Eu já venho pensando sobre isso. Não sei se eu consegui transmitir tudo que eu penso sobre isso para vocês, mas eu tô contente de poder passar esse conteúdo para vocês. Tá bom? Estou pensando em fazer uma live em breve, talvez na sequência desse vídeo, pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre casamento, tá? Então, se você tem uma pessoa que tá aí do seu lado, não importa quem seja, seu companheiro, sua companheira, e vocês são super felizes, parabéns. Parabéns, vocês estão no caminho certo. E se você tá num relacionamento que tá capengando, pare, reflita e veja, tente descobrir aonde está o erro. Não tem esse desejo de separação? Procurem ajuda terapêutica, ajuda espiritual, para que vocês consigam melhorar, né, essa relação, para que ela dure por muito tempo, tá bom? É isso aí, gente. Espero que eu tenha sido bem claro, espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se eu falei algo que não estava muito certo, faz parte, eu também tô aprendendo as coisas, e é isso aí. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!